Tertúlia. Boa tarde, hoje é dia 27 de setembro de 2023, é quarta-feira. Esse é o verbete de número 6.445, ele tem 6 páginas, 49 elogias e 10 máximos. O tema é Tríplice Frente Autoevolutiva, da especialidade Autoevoluciologia. Quem escreveu o verbete é o Rui Sibílio, né? Vamos conhecê-lo. Ele é graduado em Psicologia, é especialista em Psicoterapia Analítica, é brasileiro, é natural de Santos, São Paulo, é voluntário da Conscienciologia desde 2019 e é tenepsista desde 2016. Então vamos à definição. A tríplice frente autoevolutiva é a conduta simultânea e otimizada da consciência autopesquisadora, homem ou mulher, ao desenvolver e qualificar, de eito, o autoparapsiquismo lúcido, as reciclagens conscienciais e a interassistência libertária, potencializando a recuperação de cons intermissivos e favorecendo a ascensão na escala evolutiva das consciências. Na pensenologia, destacamos o holopensene pessoal da autoevolução. Em fatologia, o planejamento da rotina diária favorecendo o desenvolvimento simultâneo das 3 posturas autoevolutivas. A base intrafísica organizada e arejada, servindo ao modo de esteio ou suporte para a conduta autoevolutiva em 3 frentes concomitantes. E a assertividade reconciliatória e recompositora presente na manifestação interconsciencial na dimensão intrafísica. Em parafatologia, as extrapolações parapsíquicas patrocinadas servindo ao modo de intervenção reciclogênica e a reciclagem da reatividade diante de consciências patológicas, lapidando a capacidade interassistencial e o estofo auto-parapsíquico. Aí nós temos aqui na argumentologia algumas listagens, né? 2 na verdade. Uma delas vão ser 3 categorias de consciências engajadas no desenvolvimento e na qualificação simultânea do autoparapsiquismo, da reciclagem consciencial e da interassistência. Em metas, nós temos 8 itens demonstrando possíveis metas e respectivas aquisições decorrentes da qualificação simultânea do autoparapsiquismo lúcido, da reciclagem consciencial e da interassistência libertária. Na remissiologia, eu vou destacar aqui 5 verbetes: consciência recinofílica, inteligência evolutiva, interassistenciologia, parapsiquismo intelectual e recinofilia. A tríplice frente autoevolutiva é conduta inadiável para o intermissivista. Representa a possibilidade teática de pedir menos e oferecer mais, dentro do maximecanismo interassistencial. Você, na condição de mini-peça, reconhece a importância de dinamizar a autoevolução? Identifica a lógica na qualificação simultânea das 3 frentes autoevolutivas e as trata com prioridade na automanifestação consciencial diuturna? Aí temos aqui 6 referências e vamos à mega-análise com a equipe da Enciclosapiens. Mega prioridade, posicionamento, planejamento, organização, disciplina, autoesforço, autoexperimentação, simultaneidade, voluntariado, docência, TENEPS, escrita, neopensenidade, reciclagem, parapsiquismo, interassistencialidade, autolucidez, autoconsciencialidade, proexologia e autoevoluciologia. Então, antes de começar, a gente faz aquela pergunta clássica para o herpetógrafo, né? Por que do tema, né? O que te motivou? Como é que você teve a ideia, né, desse tema, tríplice frente autoevolutiva? Sim. Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, meus agradecimentos aí ao pessoal da equipe do Tertuliário e toda a equipe da Enciclosapiens por esse momento. Bom, como é que surgiu esse tema, né? No primeiro semestre desse ano, eu defendi um verbete, autopesquisa da autoconsciencialidade.
Quando eu estava escrevendo o verbete autopesquisa da autoconsciencialidade, eu comecei a notar várias condutas minhas, várias evidências, né, que conjugavam, né, o autoparapsiquismo, a interassistência e a reciclagem. E aí, ao longo da escrita do verbete, autopesquisa da autoconsciencialidade, eu fui desenvolvendo esse tema, né, a tríplice frente autoevolutiva. E aí eu terminei o verbete, autopesquisa da autoconsciencialidade, submeti para revisão e, na sequência, já escrevi solicitação de aprovação de título, foi aprovado, e aí eu dei continuidade na produção do verbete. Então, o que eu percebo, assim, que esse verbete, a tríplice frente autoevolutiva, ele é um desdobramento do verbete anterior. E o verbete anterior, ele foi uma síntese também da minha trajetória ao longo de alguns anos inserido no processo da autopesquisa da autoconsciencialidade. Então, eu vou começar com Porto Alegre, nossa tertuliana assídua. Quando não é a Marilux, é ela que é a primeira. Quando a Marilux está presente, ela deixa a vez, né, Marilux? Vamos lá. Na ortopensatologia, está pedindo para você comentar as ortopensatas. Tem duas aqui, né? Sim. Você poderia comentar para a gente? Tá, eu vou ler aqui e aí faço os comentários. Ortopensatologia, autoevolutividade. A assunção evolutiva de alguém nem sempre agrada a toda a gente ou aos componentes do grupo evolutivo. E isso é fato. E o que eu fui percebendo na minha trajetória? À medida que você se propõe a questão da evolução, isso vai implicando na maturidade consciencial, vai trazendo uma reciclagem, vai trazendo mudança de posturas. Você deixa de ter determinadas posturas, comportamentos, você deixa de ter determinadas narrativas e começa a aderir a outros comportamentos e a outros tipos de narrativa. E essa mudança advinda, né, no caso aqui, advinda de mim na relação com o grupo, eu fui notando que às vezes algumas pessoas elas se sentiam assim desconfortáveis. E aí no meio disso eu também fui aprendendo qual que era a importância de fazer silêncio em alguns momentos, ficar ali só na exteriorização de energias e não querendo às vezes expor, né, o que você pensa, o que você valoriza, porque às vezes isso pode ser demais para outra pessoa e a outra pessoa ela pode se tornar reativa contra você. Então eu fui pensando nisso, aí quando eu li essa ortopensata, eu falei, não, acho que cabe aqui com a minha trajetória, então vou colocar dentro do verbete, né? Aí a segunda ortopensata, quem quer se tornar consciência livre, precisa, antes de tudo, equilibrar os autopensentes. E aí a gente pode falar de uma forma geral, né, que esse ele é um desafio para cada um de nós, do equilibrar os autopensenes, lapidar os autopensenes, ter autopensenidade de forma homeostática. Ele é um desafio e penso eu, né, que a consciência, ela, em primeiro lugar, ela é aquilo que ela penseniza, né? Então, se cada um de nós estamos pensando na questão da autoevolução, a pensenidade, no sentido de equilibrado, ela é um desafio diário para a gente. E a outra pergunta dela é na exemplologia. Eu gosto de pegar as perguntas dela porque a exemplologia ela complementa também a sua definição, né? Então, você podia lê-la e dar uma comentada. Exemplologia, página 4. Página né? 4. Tá. Exemplologia. Tríplice frente autoevolutiva incipiente, a convergência ainda deficitária de 3 prioridades requerendo mais esforços e autodiscernimento nas escolhas e decisões pessoais. É aquela consciência que ela já está, digamos assim, engajada, né, nessa questão de desenvolver o parapsiquismo, a interassistência e a reciclagem, mas ainda não está consolidado. E aí precisa de mais esforços para poder cumprir, né, com esse desafio da prática do desenvolvimento do autoparapsiquismo, da reciclagem e da interassistência. Aí na sequência, tríplice frente autoevolutiva consolidada.
convergência já equilibrada e interatuante das 3 prioridades fruto da vontade decidida. E aí chamar a atenção, né? Sempre a vontade decidida ao longo do processo. Porque se a gente pega o primeiro item da exemplologia, a incipiente, a convergência ainda deficitária. E às vezes acontece isso, né? A gente está determinado, não só pelos estudos, mas pela prática ou pelas relações interconscienciais, pela autopesquisa, a gente já está determinado por certo objetivo. E ali na prática do dia a dia a gente vai percebendo que ainda falta, né? E aí quando falta, o principal de tudo é a vontade. Por quê? Para não parar, né? Para manter a continuidade. Às vezes a questão da vontade, ela vai garantir a continuidade do processo por mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, que seja, né? Mas em algum momento lá na frente a consciência ela pode atingir as metas e conquistar os objetivos dela. Então eu quis chamar a atenção para isso, a questão do para ter atuante essa questão da tríplice frente autoevolutiva de forma consolidada, a importância da prática da vontade e a vontade ali, né, no dia a dia da consciência, ela vai fazendo edificar aquela meta e aquele objetivo que a consciência estabeleceu para ela. Agora a gente tem uma pergunta de Belo Horizonte, também é um tertuliano super assíduo, está sempre por aqui. E a primeira pergunta é: como você aplica a técnica do diário autoparapsíquico? Pode comentar? Você não colocou tecnologia aqui, mas você deve ter colocado lá na tecnologia. Está aqui, ó, é o primeiro. Está em tecnologia ou não? Isso. Na tecnologia é a sua primeira técnica. Uhum. Então a pergunta é: como você aplica a técnica do diário autoparapsíquico? Se você podia comentar. Sim. Vou pegar um gancho com o que está aqui na questão da ortopensatologia que eu já falei, né? De equilibrar os autopensentes. Então, de alguns anos para cá, eu tenho uma característica assim da introspecção, né? Eu já vinha com isso antes de conhecer a Conscienciologia. Eu conheci a Conscienciologia em dezembro de 2013, mas antes eu já tinha o hábito da introspecção. Acredito que eu, por conta dos meus estudos e da minha profissão, né, que eu sou psicólogo, e muito provável também que isso deve ter uma raiz serexológica aí, né? Então eu tenho o hábito da introspecção, e a introspecção ela me leva para a questão dos autopensenes. Então hoje já é comum eu ficar atento à questão dos autopensenes. E o que eu fui notando principalmente lá por volta de 2017 e 2018, que ao me perceber na questão dos autopensenes, eu fui notando as alterações bioenergéticas a partir da ativação dos meus chakras, e isso foi me levando a extrapolações parapsíquicas. Aí eu comecei a perceber isso, e aí dentro do contexto da Conscienciologia, eu estudei muita coisa, assisti muita tertúlia, li muito livro e sempre falava a questão da escrita. Eu falei, não, tem que começar a escrever as minhas autoparapercepções. E foi aí que eu comecei a pôr em prática. Isso hoje ele é um hábito para mim. Então, antes mesmo de eu realizar a prática do diário, né, ao diário autoparapsíquico, né, foi isso que foi perguntado, né? Eu já estou atento aos meus autopensantes. Então eu já tenho uma predisposição de atenção constante, principalmente no meu ambiente de casa, no meu ambiente de trabalho, a ficar atento aos meus pensenes e quais são as manifestações parapsíquicas que vai correndo em torno disso. E aí eu simplesmente tive o trabalho, lógico, e o hábito de desenvolver a escrita em torno disso. Então, como é que eu aplico? Eu aplico no dia a dia. Hoje eu não registro todas as experiências que eu tenho, porque elas são muito recorrentes, né? Tem momentos... Ontem, por exemplo, eu fiquei estudando verbete e preparando uma aula de projeciologia que eu vou ministrar no curso Fundamentos da Conscienciologia na Reaprendência sábado. Aí eu fiz essa escolha, como era a véspera de defesa de verbete, eu fiz essa escolha de ficar imerso no bolsão holopensênico. E com muita frequência, em alguns momentos eu senti uma alteração no meu laringochakra, em outros momentos no local chakra, em outros momentos no corono chakra.
Só que, nessa experiência de ontem, eu optei por não fazer os registros, por não interromper a autoexperimentação. Né? Então, hoje em dia, em alguns momentos eu faço o diário, em outros momentos eu saturo a autoexperimentação. Mas eu tive períodos da minha vida onde eu fazia os registros diariamente, de todas as experiências. Você fazia à mão, escrevia no computador? Eu digitava no smartphone, direto. Ah, já direto no smartphone? Direto no smartphone. Não, já que ele pediu prático, né? Não, eu digitava direto no smartphone. Tá. No começo, eu fazia à mão, né, na folha, para depois transcrever. Mas eu fui percebendo que não ficava compatível com a minha rotina, com a minha agenda, ia me dar um trabalho muito dobrado. Eu saí do meu ambiente da autoexperimentação e ir para um ambiente do computador, ou primeiro transcrever, depois ir para o computador, e aí eu fui percebendo que eu me adaptava bem com a questão da digitação do smartphone e isso ia dinamizar mais. E aí eu desenvolvi esse hábito. Agora, as duas perguntas, a outra de Belo Horizonte e de Londrina, tem a ver com a sua síndrome, sindromologia. Então, eu vou fazer as duas perguntas ou prefere uma de cada vez? Posso fazer as duas aí? Pode fazer. Uma é mais geral, está pedindo para você comentar, né, a síndrome, a eliminação da síndrome da ectopia afetiva. Então, certo. Uma é comentar mais geral e a outra é mais específica. Pergunta assim: como funcionou o seu processo de eliminação da síndrome da ectopia afetiva? Então, um é mais geral, né, como é que se elimina a síndrome, e outro mais específico da sua experiência. E interessante, e aí isso vem de encontro com uma das proposições aqui do verbete, que é a reciclagem, né? Bom, a síndrome da ectopia afetiva é todo e qualquer deslocamento afetivo que o ser humano faz para poder satisfazer alguma carência egóica. Né? Seja uma carência de ordem afetiva ou às vezes até uma carência de ordem de autoestima e até intelectual. Então, o ser humano ele desenvolve um afeto por um objeto, por uma outra pessoa, por um evento, por uma ideia. Ele desenvolve esse afeto de forma ideativa e ele elege um objeto para poder se satisfazer com isso. Essa é a síndrome da ectopia afetiva. No meu caso, o que eu fui percebendo? O que eu posso dizer aí? Quais foram as minhas ectopias afetivas ao longo da vida? Quando eu era criança, era muito claro para mim a questão do futebol. Eu era apaixonado por futebol, não só por jogar, mas por assistir. E eu idolatrava os jogos e tal, e jogadores. Eu torcia. Isso foi minha adolescência toda, entrou na minha fase adulta. E aí, à medida que eu fui me percebendo, me conhecendo, e eu fui fazendo esse movimento de me perceber e de me conhecer devido às crises que eu fui enfrentando. Eu, em 2007 e 2008, eu adentrei um consultório de psicologia na condição de paciente. Durante 2 anos eu fiz psicoterapia. Aí depois, entre 2011 e 2016, a mesma coisa. Foram 4 anos e meio de psicoterapia psicanalítica. E aí depois, entre 2017 e 2018, eu frequentei a OIC em São Paulo e passei por alguns processos de consciencioterapia. Então, o que eu vou observando na minha trajetória? À medida que eu fui me percebendo, em especial nas carências afetivas, e eu fui me resolvendo com isso, eu fui deixando de ter a necessidade de idealizar um amor, de idealizar um afeto. E por conta disso, eu deixei de eleger pessoas, deixei de eleger objetos, deixei de eleger situações para me satisfazer com aquilo. Então, eu falei do futebol, mas eu já tive paixão, por exemplo, por política. Já participei de movimento partidário político, já tive paixão pela própria psicologia, principalmente na época de graduação ali, no início da profissão. Eu defendia fervorosamente as minhas ideias, né? Isso a gente pode entender também como uma questão de ectopia afetiva e chamar a atenção para isso, que a ectopia afetiva não é só de uma pessoa para outra pessoa, ou de uma pessoa para um pet, para um cachorrinho, para um gatinho, não. A ectopia afetiva é uma tentativa ilusória do ser humano preencher as próprias carências. E aí, ao ter essa ilusão, ou essa idealização, ele precisa alencar um objeto. E aí o objeto na sociedade pode ser vários, né?
Então, mas assim, para finalizar a linha de raciocínio, na pergunta mais específica que a... Era essa. Uma era como funcionou o seu pra mim. processo de eliminação da síndrome. Eu acho que eu dei um panorama geral, né? Mas para Tem alguma finalizar e técnica responder, específica que não você teve fez? uma técnica específica, teve todo um percurso, né? Eu acho que uma técnica em específica, né, ectopia afetiva, porque é uma patologia, né? Uma técnica específica, na minha opinião, não vai funcionar. São várias técnicas e sempre ao longo de um processo, ao longo de um percurso. De alguma forma você fez, né? Você fez psicologia há muito tempo, né? Sim, sim. Depois teve atendimentos de psicoterápicos, depois teve atendimentos psicanalíticos, depois teve atendimentos terapêuticos, né? Então você foi também tendo a oportunidade de elaborar com o auxílio, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Mas, por exemplo, eu comecei um processo em 2007, né? Aí em 2017 eu comecei a ter muita experiência fora do corpo e aí eu comecei a ver a minha realidade como tal, porque eu tive vários eventos paraterapêuticos ali que me ajudaram muito. Então, experiência fora do corpo, retrocognições e tudo acompanhado de consciência amparadora. Marilux. Boa tarde a todos. Parabéns, professor Rui, por mais este verbete. E eu tenho o hábito de agradecer os verbetógrafos por eles trazer as suas experiências e as suas vivências, compartilhando aqui com a gente. E eu acho muito isso aí pedagógico, né? Eu acho que é muito didático compartilhar essas experiências com a gente, da maneira que os verbetógrafos compartilham. Bacana, Marilux. A minha primeira pergunta, Rui, vai lá na fatologia, na página 2. No finalzinho da segunda linha, a disciplina e a organização pessoais enquanto indícios da conduta simultânea e otimizada das três frentes autoevolutivas. O que você pode falar deste item para nós, em especial? Bacana. Então, se eu pensar aqui, né, eu disse que eu escrevi esse verbete. Eu comecei a pensar nesse tema quando eu estava escrevendo o verbete autopesquisa da autoconsciencialidade, né? Eu já estava num processo de me perceber, de me pesquisar e em busca do autoconhecimento. E aí, se eu pegar aqui a questão da disciplina e da organização e olhar na minha trajetória, eu com 7 anos de idade eu já tinha disciplina e organização, em especial para a questão dos estudos e das tarefas escolares. E aí o que eu fui notando, né? O quanto a disciplina e a organização, pelo menos aí ao longo da minha trajetória, ele veio num processo de crescendo, né? E quanto mais eu pratico a disciplina, quanto mais eu pratico a organização, mais eu vou tendo aquisições na minha rotina, e essas aquisições positivas na minha rotina vai fortalecendo a minha convicção sobre como eu sou e como eu devo ser no sentido de buscar a minha autoevolução. Muito bom. Pegando esse gancho aí, eu vou pedir para você ir lá na página 3, falar um pouquinho da numerologia, amei. E para você dar uma ênfase no último item da numerologia, se for possível. Ah, bacana. Então vamos lá. Em numerologia, página 3, aí eu começo lá com o atributo consciencial. Eu vou ler todos aqui e depois vou comentando, tá? O atributo consciencial da autodisciplina, aí volta, né? O que já está lá na fatologia. O atributo consciencial da auto-organização e o quanto a autodisciplina e a auto-organização juntas, ela pode levar a consciência a desenvolver o atributo consciencial do autodidatismo, que é o que está na sequência. Depois vem o atributo consciencial da racionalidade, o atributo consciencial do abertismo, o atributo consciencial da vontade e o atributo consciencial da intencionalidade. Bom, aí aquilo que eu falei anteriormente, né, Marilux? A questão da disciplina e da organização enquanto traços da minha personalidade e o quanto isso, principalmente eu acho que de 5 anos para cá, o quanto isso é muito atuante. Eu acho que eu também fui desenvolvendo um pouco disso por conta de ter trabalhado dentro do meu consultório de psicologia. Então,
existem vários e vários modelos de trabalho, né, na psicologia clínica, mas eu adotei um modelo que eu não trabalhava, nunca tive secretária, nada. Eu sempre trabalhei, né, o contato direto com os pacientes desde o primeiro momento onde eles solicitavam agendamento. Então, eu que cuidava de tudo, da organização do meu consultório, da agenda, da emissão de documentos, de recibo, esse tipo de coisa. E eu fui sendo obrigado pelas circunstâncias ali e fazendo prática dessa questão da disciplina e da auto-organização, né? Eu acho que muito vem daí também. Sempre tudo com o horário agendado e tal, e eu fui me percebendo que o quanto a questão da disciplina e da organização ia me deixando organizado no sentido consciencial, tá? E aí, quando eu conheci a Conscienciologia, em dezembro de 2013, eu já tinha essa prática do autodidatismo. Mas aí eu assisti os vídeos das tertúlias, e o professor Valdo falava a questão do autodidatismo, eu falei, nossa, ele está falando comigo, disciplina, organização, autodidatismo. E eu fui implementando cada vez mais isso na minha rotina e foi desenvolvendo, né? E aí esse autodidatismo, ele foi me dando cada vez mais autonomia para pensar, para decidir, para agir. E aí não tem jeito, a consequência, e esse é o meu entendimento, foi uma lapidação cada vez maior da racionalidade. Eu posso até aqui fazer uma consideração de que autodisciplina e auto-organização são traços conscienciais que toda consciência pode desenvolver, e isso pode ou não, aí vai depender da escolha da consciência, né? Isso pode ou não levar a consciência para o autodidatismo, certo? Levando para o autodidatismo, vai ter como consequência inevitável um desenvolvimento da racionalidade. Inevitável, inevitável. E aí eu coloquei a questão aqui do abertismo e da vontade e da intenção, porque eu penso que na trajetória evolutiva de toda e qualquer consciência, quanto mais abertismo, quanto mais vontade, né, e quanto mais intencionalidade cosmoética, mais a consciência vai dinamizar a evolução. Mais, não vai ter jeito. E aí eu chamo a atenção para isso porque, para falar aqui, né, que a especialidade do verbete, ela é autoevoluciologia. Então eu não proponho a conduta simultânea para desenvolver o autoparapsiquismo, as reciclagens e a interassistência. Eu não proponho por propor, eu proponho para dinamizar a autoevolução. E aí essa conduta, com essas três frentes evolutivas, eu penso que o quê? Que isso que está aqui na enumerologia são condições propícias que vão levar a consciência, né, a trabalhar de forma simultânea as três frentes autoevolutivas. Então, se alguém chegar e perguntar, Rui, como é que faz para eu trabalhar as três frentes evolutivas? Eu vou falar para ela assim, olha, tem um verbete que eu defendi, vai lá na numerologia e lá tem aquilo que eu acho que é de principal para a consciência desenvolver as três frentes evolutivas. Posso fazer mais uma? Pode, depois está entrando na fila. Na Principiologia, lá na página 2. Tá. O último princípio, achei bem interessante você ter colocado, a cosmoeticidade enquanto princípio autoevolutivo, que é a especialidade, né? Você colocou no verbete. O que você pode falar mais para nós? Qual que é o princípio? É o último. O último. A cosmoeticidade enquanto princípio autoevolutivo. Tá. Vou pôr um raciocínio de forma diferente. Será que dá para ser autoevolutivo sem a questão da cosmoética? Eu acho que é isso. Eu acho que não dá, na minha opinião. A cosmoeticidade é aquela noção, é aquele senso íntimo de cosmoética que a consciência já tem nela. Então, assim, o que eu posso pensar aqui? Para você desenvolver a autoevolução, nos moldes que eu estou propondo aqui, com três frentes evolutivos, a cosmoeticidade ela é indispensável.
como também é indispensável a questão que eu coloquei na enumerologia, né? Da vontade, do abertismo. Quando eu coloquei lá a intenção, na enumerologia, em especial a intenção cosmoética. Estava embutido, né? A gente Sim, já sim. vê essas coisas, né? Sim. Nas entrelinhas. É. Valeu, Rui. Obrigado e até a próxima rodada. Ok. Aí. Obrigado você, Mariluta. Parabéns pelo verbete, olha, está muito bom o verbete. Obrigado. A sua parafatologia ali me chamou muito a atenção, que tem vários itens ali que vale a pena aí fazer outros verbetes. Sim. Ali na sexta linha, no finalzinho dela, da parafatologia, você traz ali o resgate de consciex na baratrosfera em virtude de atuação conjunta Certo. das 3 frentes autoevolutivas. Apesar do seu verbete ele ser autoevoluciologia, eu fiquei pensando nessa questão do impacto, né, de você desenvolver essa conduta na questão da Heurobex, né? A partir do momento que você começa a desenvolver a questão do autoparapsiquismo, das reciclagens e da interassistencialidade, você acaba, de certa forma, se tornando um líder consciencial. Exato. E essa consequência vai impactar nos grupos que você tem afinidade, né? Diretamente. Como é que você vê essa questão, né, com a Heurobex? Você acha que tem a ver essa questão da tríplice frente ao autoevolutivo? 100%, e lá na frase enfática eu começo a abortar essa linha de raciocínio. Então eu vou falar aqui sobre essa questão do resgate da consciex na baratrosfera. Eu tive muitas projeções durante a madrugada e também projeções dentro da TENEPS. E era especificamente para isso, para resgate na baratrosfera. Mas o que me levou, né, em primeiro lugar, para ter essas experiências aí? O desenvolvimento do parapsiquismo. Agora, o que eu fui percebendo? Para eu desenvolver um parapsiquismo lúcido e chegar numa interassistência libertária, eu tive que partir de um princípio de me resolver na intraconsciencialidade. E aí eu fui me percebendo na necessidade evolutiva da reciclagem consciencial. Porque senão o que acontece? Você, por algum motivo, você vai lá e tem um evento parapsíquico, autoparapsíquico lúcido. E aí você se depara com um determinado ambiente patológico, com consciex patológica. Isso não é fácil. Aquela energia patológica, ela instantaneamente ela entra em conexão com o nosso campo, e isso vai mexendo com as nossas questões holomnemônicas e paragenéticas. Então, se você não estiver bem resolvido, a tendência qual que é? Você ser reativo. E nessa reatividade, fora do corpo, né, o que vai acontecer? Você vai voltar para o corpo, você vai abortar o processo interassistencial. Então, isso foi ficando cada vez mais claro para mim durante as experiências fora do corpo físico e, via de regra, patrocinado pelos amparadores. Via de regra, patrocinados amparadores. Eu tive alguns momentos onde eu era reativo fora do corpo ou ali num processo de descoincidência durante a TENEPS, eu era reativo mediante a consciex amparadora. Tamanha a minha reatividade, que dera mediante uma consciex precisando de interassistência. Então, isso foi sempre muito claro para mim, a necessidade da reciclagem consciencial para poder desenvolver um parapsiquismo lúcido e chegar numa condição de uma interassistência libertária. O que eu chamo a atenção para interassistência libertária, não é a interassistência somente, é uma interassistência libertária que é aquela que vai resolver as nossas pendências da conta corrente holocármica, vai desfazer as questões das interprisões. E aí, complementando o que você falou, que tem um efeito direto na reurbanização extrafísica, sim, 100%.
E teve momentos em que eu me percebi fora do corpo que eu fiquei admirado. Eu falei, nossa, mas eu faço tudo isso fora do corpo, nem imaginava, nem imaginava. E era esse processo de resgate mesmo. Hoje em dia, hoje eu tenho menos experiências parafenomênicas durante a madrugada e durante a TENEPS, mas durante a vigília física ordinária, se eu estiver estudando, seja psicologia, conscienciologia, se eu estiver escrevendo, eu percebo quando a consciência chega, 100%. Eu tenho alteração na pensenidade, e aí fica uma ideia fixa. Eu tenho também uma alteração nos chakras superiores, às vezes no cardiochakra, uma pressão muito forte. E ali, dependendo de como é a minha rotina, e via de regra é possível, eu paro o que eu estou fazendo, eu me coloco na posição de passividade ativa para poder exteriorizar a energia para essa consciência. E eu começo a levantar a hipótese de que todo esse processo, ele é um processo que já é conduzido, né, e supervisionado por consciências amparadoras. As consciências amparadoras, elas foram percebendo a minha disponibilidade, e aí na disponibilidade tem a questão de agenda, como eu organizo minha agenda, aí entra a questão da minha disciplina, da minha organização, mas a minha disponibilidade também holossomática e holopensênica, para poder receber essas consciências em diversos momentos do dia, ou da madrugada, isso também ocorre, para poder exteriorizar a energia para elas e fazer o encaminhamento. E com relação a Herbex, o que eu vou notando? Muitos ambientes extrafísicos, né, da baratrosfera, eles são super habitados. Super habitados. Então, assim, quanto mais disponível nós estivermos, mais trabalho terá. Isso, na minha opinião, é um trabalho que só o momento da TENEPS não dá conta. Tem uma demanda muito mais. Então tem que ser nas dinâmicas, nos cursos de campo, e tudo isso vai promovendo uma atmosfera necessária para poder encaminhar essas consciências. Legal que você fala sobre essa questão da vigília ordinária, né? Daí, sim. Mais ali abaixo você coloca, acho que é na sexta, sétima, oitava, acho que é na nona linha, extrapolação autoparapsíquica durante a vigília física ordinária, né? E é legal que, assim, à medida que a gente vai desenvolvendo essa condição que você está colocando aqui, a tendência, eu penso que é isso, a gente está mais atilado, mais atento a já fazer esse nível de assistência já na vigília ordinária, né? Exato. Porque aí eu considero a autoevolução, né? A autoevolução está nisso. Em você trabalhar de forma diuturna. Em você deixar de ser uma consciência que precisa receber para ser uma consciência que está disposta a oferecer. E aí você vai virando uma mini peça lúcida e ativa no maximecanismo. Mas aí, para chegar nessa condição, na minha opinião, se não trabalhar essas 3 frentes evolutivas, você trabalhar mais uma, não trabalhar outra, em algum momento você vai bater num teto e vai ficar. Não vai avançar. Ok? Rui, parabéns pelo verbete. Olá, Bruno. Muito bom. Obrigado sempre. pela presença aí. Eu tenho uma pergunta ali na estrangeirismologia. Você coloca a identificação do time autoevolutivo. É o último item. Como que a gente identifica aí esse timing autoevolutivo? Como que você identifica o seu? Compartilha conosco aqui, por favor. Bacana aí, Brunão. Obrigado aí pela presença. Bom, a identificação do time autoevolutivo. Eu falei anteriormente, eu comentei aqui a autopensatologia, a questão de equilibrar o autopensenes, né? E da minha condição de estar sempre atento, da minha característica de introspecção e da minha condição de sempre estar atento à minha autopensenidade. E à medida que você se coloca no estado de atenção à sua autopensenidade, você vai estar sempre mediante um desafio. E qual é o desafio? De se perceber e de se qualificar.
E à medida que você vai, no dia a dia, se percebendo e se qualificando, você vai verificando qual que é o seu tempo, né? Daquilo que você precisa fazer mais para poder dar um passo, ou daquilo que você ainda não avançou e precisa se movimentar, ou daquilo que você já avançou, precisa abdicar para poder ir para um novo desafio. Então essa questão do time evolutivo, ele acaba sendo uma consequência do quanto a consciência vai se percebendo na manifestação dela no dia a dia. Fala em time, né? Uma coisa que eu penso também é no tempo, né? Então, assim, como é que é através da autopercepção, né? Mas como é que você faz para ter essa autopercepção maior no sentido de perceber se aquilo que você está fazendo está dentro do time mesmo, ou está à frente, uma coisa mais para frente, porque às vezes tem ideias que vêm, não é para se aplicar agora, também tem isso, né? É mais para frente. E aí, para não entrar nesse processo, você vê que é um processo mais de autopercepção emocional, parapsíquica mesmo, para descobrir isso, não tem outro jeito? Como é que é isso para você? Curioso aí, porque nós vamos entrar numa questão da singularidade da consciência, né? De que cada consciência vai ter algumas particularidades aí. Mas como é que você vai descobrir que é o seu tempo? Se é o tempo da virada ou se é o tempo ainda de qualificar para fazer uma virada lá na frente? Vai ter que... Se tem essa questão sempre da autoobservação, da questão da autopensenidade. Em primeiro lugar, a consciência é aquilo que ela penseniza. E a pensenização na nossa condição, ela se dá de maneira holossomática. Então, sempre atento à questão das energias, mas também do soma, mas também das emoções, mas também da mental somaticidade, sempre atento de forma, digamos assim, conjugada dos pensamentos, tá bom? Mas aí quando que você vai descobrir que é o seu tempo? Quando você experimenta. Quando você tira do campo da pensenidade e coloca isso no campo da ação. E aí você faz o teste. Via de regra, eu tenho algumas questões que eu acabo fazendo isso. Vem uma alteração pensênica, essa alteração pensênica, ela pode ou não ser seguido de uma sensação de presença. A sensação de presença pode vir de uma consciência patológica ou de uma consciência amparadora, né? Mas quando eu percebo essa alteração da pensenidade, o que eu faço? Eu fico algum tempo naquilo, analisando, e às vezes pode ser 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, e aí entra o estado de introspecção e de autopercepção, né? E aí depois eu vou lá e testo. Se eu testo uma vez, eu sinto que tem um fluxo para ir, eu vou embora. Se eu testo uma vez, eu sinto que estou com dificuldade, eu vou testar mais algumas vezes. E aí, se eu percebo que tem um fluxo para ir, eu sigo naquilo que eu tinha levantado como hipótese anterior, né? Então, vamos dar exemplos aí para ficar mais claro. Eu, em fevereiro de 2022, dentro dos meus trabalhos energéticos, eu comecei a sentir a presença de consciência energizando a minha cabeça, a tela mental ativando, e eu vendo um cenário, e esse cenário remetia à cidade de Foz do Iguaçu e mudança para Foz do Iguaçu. Então, fevereiro de 2022, eu fiquei nisso e teve várias experiências assim. Às vezes dentro da TENEPS, às vezes dentro das manobras de energia, da MBE que eu fazia durante o dia, ou às vezes de madrugada, quando eu voltava para o corpo e vinha informação em bloco, e aí eu fiquei refletindo sobre isso durante um período. E aí eu vim para Foz do Iguaçu somente em julho de 2022, então aí dando um exemplo, né? Dá um outro exemplo, para poder estar ampliando sobre como a consciência identifica qual que é o time, né? Qual que é o tempo. A escrita desse verbete. Eu falei logo no começo que o tema desse verbete, ele surgiu quando eu estava escrevendo o verbete anterior. Quando eu estava escrevendo o verbete anterior, que foi o autopesquisa da autoconsciencialidade, eu comecei a perceber vários episódios de autoparapsiquismo, de reciclagem, de interassistência. Aí eu comecei a me questionar a importância de conjugar essas 3 frentes para poder dinamizar a evolução.
Aí terminei a escrita do verbete, essa pensenidade continuou comigo. Falei, não custa nada tentar uma definição e submeter o título para aprovação. Foi o que eu fiz. E a devolutiva foi positiva, né? Então, assim, tem o tempo da análise. A análise ela vai ser sempre no âmbito holopensênico e holossomático, e também contextual. Eu acho que é importante a consciência se analisar a partir desses 3 aspectos: o pensênico, o holossomático e o contextual, mas também tem o tempo da experimentação, de fato, para você poder verificar se as suas ideias estão de acordo com o fluxo evolutivo ou não. Ok? Eu vou estar na linha aqui, porque ele também perguntou aqui, é de Curitiba, o nosso teletertuliano, ele pergunta do time também, só que a pergunta é maior, então eu venho para cá para pegar o time e depois aí Tá, eu ótimo. passo para você, tá? Então eu vou ler a pergunta inteira, que ele termina perguntando do time e ver se você vai acrescentar alguma coisa. Vemos em alguns casos, alguns intermissivistas que só pensam no paradigma consciencial durante o seu voluntariado e depois seguem imersos no dia a dia intrafísico, aí entre parênteses, monovisão. Quais as suas dicas para a manutenção da autopensenidade fundamentada full-time no paradigma consciencial? Aí depois, e como realizar a identificação do time autoevolutivo para não perdermos o trem evolutivo que passa voando, estando mais para avião a jato? Então, quer que eu releia? Porque a pergunta dele geralmente A é mais primeira extensa. parte, a primeira parte. Eu da vou ler de pergunta. novo, porque Tá. eu sei que a pergunta é extensa, né? Então, vamos lá. Vemos em alguns casos, alguns intermissivistas que só pensam no paradigma consciencial durante o seu voluntariado. E depois seguem imersos no seu dia a dia intrafísico, monovisão. Aí vem aqui no seu item de estrangeirismo, você fala do full time, né? Então, lá, né, no estrangeirismo, você coloca aqui... autopensenidade fundamentada full time no paradigma consciencial. Então ele fez esse preâmbulo e pergunta, então quais suas dicas para a manutenção da autopensenidade fundamentada full time no paradigma consciencial? Depois eu continuo. A consciência full time no paradigma consciencial, no meu entendimento, implica o auto-parapsiquismo lúcido. E quais são as dicas para a pessoa conseguir manter? Você acha que é o parapsiquismo? Então? Aí volta aspectos que eu já falei anteriormente e até coloquei partes da minha trajetória, né? Sempre vai exigir da consciência um esforço diário e contínuo, no sentido de desenvolver o parapsiquismo. E como se desenvolve o parapsiquismo, né? Existem diversas ações que a conscienciologia propõe, mas é sempre o feijão com arroz, sabe? O básico que não pode faltar ali no dia a dia, que é a manobra básica de energia, a MBE. Eu acho que isso daí é total diferencial. Se a consciência ela também estiver disposta a assumir um compromisso com a TENEPS, isso também vai fazer a diferença. E aí volta outras coisas, né? A escrita diária, a leitura diária. E 2 questões que eu falei, a vontade e a intenção. Se a intenção ela for cosmoética no sentido de desencadear na interassistência, a consciência amparadora ela vai chegar, ela vai jogar energia, ela vai promover a extrapolação do parapsiquismo. E ao promover a extrapolação do parapsiquismo, a consciência ela vai percebendo o que é o parapsiquismo na prática, né? E em algum momento ela vai desenvolvendo e vai adquirindo autonomia sobre isso. Ela vai deixar de precisar da consciência amparadora para determinados eventos parapsíquicos. Então, assim, complementando aí o que está na pergunta, né? Ele falou sobre pessoas que entram na questão do paradigma quando estão dentro da instituição e depois não conseguem. Na minha opinião, tem alguma coisa que está esbarrando no sentido da reciclagem consciencial. Se a consciência ela já está apta, né, para lidar, em especial com as patologias que existem na dimensão extrafísica, não tem o porquê dela não ter o fenômeno. Não tem o porquê. Então, se ainda não tem a experiência parafenomênica fora da instituição, por hipótese eu posso falar aqui que a consciência ainda não dá conta de lidar com aquela problemática fora da instituição. Ela ainda precisa do suporte institucional
e o suporte institucional é um campo otimizado com várias consciex profissionais no assunto para poder lidar com determinada patologia. E o final da pergunta tem a ver com a identificação do time evolutivo, que você já tinha falado. Você acha que tem mais alguma coisa para acrescentar nesse contexto? A questão do time é chamar a atenção novamente para o tempo da análise, da reflexão, da autocognição sobre a experiência que você está vivendo ali, né? Mas também o tempo da prática, né? Da ação. Nós vivemos numa dimensão intrafísica. O nosso pensenizar, ele é uma ação, mas você precisa de uma ação motriz ali, corporal mesmo, né? De você percorrer de determinados ambientes, de você fazer e assumir determinadas tarefas, para você poder comprovar ou não se aquilo ali é para você. Rui, parabéns aí pelo verbete. Eu tenho algumas perguntas e indo um pouquinho, voltando na verdade, né, na linha até que o Alex perguntou ali na parapatologia, a gente tem esse item que você colocou, né, a extrapolação autoparapsíquica durante a vigília física ordinária, caracterizando o estado de atenção, disponibilidade e tal. Eu queria saber como foi para você essa identificação, quando que você pensou assim, isso aqui realmente é uma extrapolação e eu preciso dar mais atenção para isso, então gostaria de ouvir a sua experiência, que você tem algumas, né, tantas aí, e também queria entender como que você hoje lida com isso, porque eu te conhecendo sei que você tem bastante. Então, até que ponto é extrapolação também e até que ponto já não é também o seu normal, dentro do seu estado consciencial hoje, entendeu? Então, eu queria entender um pouquinho isso. Bruna, gratidão aí pela presença. Realmente, eu tenho bastante questão de extrapolações, muitas delas nós já conversamos sobre isso, né? Eu posso dizer assim, que muito daquilo que eu vivo hoje não é mais extrapolação, isso foi deixando de ser extrapolação e começando a ser uma conduta minha, né? Mas ela começou com uma extrapolação patrocinada. E aí o que eu entendo? À medida que você dá um passo, a consciex amparadora ela vai organizar situações e cenários multidimensionais para você dar um outro passo. E aí eu volto na mesma tecla aí que eu falei com o Bruno, essa questão da autoexperimentação. É experimentando de fato que você vai conseguir perceber, bom, isso aqui não é mais uma extrapolação oriunda da presença de uma consciex amparadora, isso aqui já é uma extrapolação que eu mesmo faço através das minhas atitudes e da minha pensenidade. Então, o que eu posso falar? Quando eu falo de extrapolação parapsíquica, no meu caso, nós estamos falando de um percurso que começou em 2014. Então, ele veio sempre num desenvolvimento, num crescendo e tal. E aí, à medida que eu vou tendo repetidas experiências, eu vou, ao mesmo tempo, eu vou me percebendo e vou me concluindo e vou me orientando para novos patamares. Então, vou dar um exemplo aí, para essa questão das experiências e daquilo que não é mais, digamos assim, uma extrapolação decorrente da relação com o amparador, e sim algo que já faz parte do meu dia a dia. Hoje pela manhã eu estava mexendo lá na aula de projeciologia que eu vou ministrar no sábado, e aí quando deu lá tipo 11h40, 15 para meio-dia, eu já percebi uma pressão muito forte na minha cabeça e uma pressão no tórax. Falei, bom, agora não dá mais, né? Eu não consigo mais me concentrar na questão da aula e eu tenho que me organizar para ir para a defesa do verbete. E aí eu fui me concentrando nisso, né? Fui lá, me preparei, me organizei, troquei de roupa, comi uma fruta e vim para cá. Quando eu saí aqui do condomínio, eu vim caminhando, eu senti uma alteração muito forte no meu cardiochakra e no meu umbilical chakra. E a ideia que veio, tem consciex junto indo comigo. Para ser assistida, no caso. Para ser assistida. Eu vou desenvolvendo uma ideia
não posso dizer que isso é uma hipótese, mas é uma ideia já, que a presença de consex para ser assistida, ela acaba sendo muito frequente na minha rotina no dia a dia. Em especial por conta das coisas do meu trabalho e dos meus estudos na Conscienciologia. Então está ficando cada vez mais recorrente isso. E aí eu estou cada vez mais percebendo do que o quê? Eu já estou dando conta. Não está sendo um evento dentro... um evento isolado. Um evento isolado. Dentro da TENEPS acabou aquele horário, acabou a relação multidimensional. Só posso me intrometer um pouquinho aqui. Só uma perguntinha. Dentro dessa questão da extrapolação, você já parou para pensar que momento é extrapolação ou é recuperação de cons? Que pode ser que talvez o que você cogite ser uma extrapolação seja, na verdade, uma recuperação de cons, né? Sim, 100%. Na verdade, eu cogito isso todo dia, né? Mas o meu parapsiquismo, ele ainda não é o suficiente para eu chegar e bater o martelo. Não, isso aqui é recuperação de cons, isso aqui é uma extrapolação, é uma telepatia do amparador, não sei. Eu cogito, eu vou cogitando. E aí, quem sabe lá na frente, né, não sei, daqui a 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, eu possa viver a experiência e falar, não, isso aqui é recuperação de cons, eu trago, é bagagem minha, certo? Não, isso aqui foi uma telepatia com o amparador, um exemplo. Mas aí percebe o quanto é a experiência que vai saturando a construção do conhecimento. E a construção da experiência, né? Você vai sabendo se realmente é ou não é, né? Exato. Vai com o tempo. E continuando aqui na parapatologia, logo em seguida você comenta também a reciclagem da reatividade diante de consex patológicas, lapidando a capacidade interassistencial e o desenvolvimento aí do estofo autoparapsíquico. Então, também gostaria de entender isso, porque como você já tem isso muito habitual, né, dessa consex vir na sua holosfera e tudo mais, na sua psicosfera, então você já está sabendo lidar com isso, né? Então, como que foi essa virada, né, esse turning point aí seu, de quando você tinha reatividade, né? Então, você contar um pouquinho do Rui não tão avançadinho, né? E falar do Rui hoje que consegue ter essa percepção e consegue manter uma não reatividade perante essas consex. Ok. Teve algumas experiências que foram marcantes para mim, de eu me perceber reativo mediante algum parafenômeno promovido pela consex amparadora na TENEPS. Eu, às vezes, jogava muita energia e aí eu tinha uma lucidez muito forte, muito intensa, e aí eu percebia a consex como se ela estivesse encostando em mim, né? Que era uma consex amparadora, e eu começava a me bater para poder acordar. Então eu tive alguns experimentos desse porte. Mas o que eu entendo hoje? Foi uma forma da consex mostrar para mim o quanto eu era reativo. Mas se você é reativo perante uma consex homeostática, que dera perante uma consex patológica. Então essa foi uma lição. Isso eu demorei basicamente aí uns 8, 10 meses para poder assimilar essa ideia, dentro de algumas experiências que eu tive nesse porte. Aí depois, num segundo momento, talvez aí 1 ano e meio, 2 anos depois, eu comecei a ter extrapolações de estar frente a frente com a consex patológica ali, dentro da TENEPS, e me perceber na reatividade. Mas como que era essa reatividade? Isso que eu queria entender. A reatividade, às vezes, era de sentir medo e de voltar para o corpo instantaneamente, mas também era de querer partir para cima, de atacar para não ser atacado. Aí eu tive retrocognições em vidas onde eu fui morto, em vidas onde eu participava de grupos de gangues, e a gente saía para brigar com outras gangues, e a lei ali era matar ou morrer. E aí eu fui entendendo o motivo da minha reatividade. Mas o mais marcante
que essa reatividade ela era muito, eu acho que a palavra certa é muito enrustida, né? Reprimida, que isso não aparecia no meu comportamento, então não ficava Intrafísico, visível, né? intrafísico, mas aparecia na minha pensenidade, em especial no extrafísico. No intrafísico, aparecia em forma de reclamar, de resmungar, não de falar, mas de pensenizar. Né? E até que uma vez eu tive uma projeção, eu vi um determinado contexto onde a minha pensenidade de reclamar e de resmungar estava prejudicando uma consciência que já estava dessomada. Aí eu bati o martelo e falei, olha, nunca mais eu reclamo. Ah, mas você conseguiu nunca mais reclamar de forma pensênica, ali no silencioso, você conseguiu nunca mais reclamar a partir daquela projeção? Não. Eu me coloquei eu coloquei a meta e eu tive que várias vezes reparar a minha pensenidade, porque eu entrava no embalo de reclamação ideativa. E me fala como que é você resolver quando você já fez a reclamação, né? Como que é essa limpeza, né? Porque você sujou. Sim. E como que você limpa isso? Nesse período que você tinha esse processo aí? Eu costumo dizer que a gente vai começar a mudar aquilo que a gente percebe. Então, você percebeu que reclamou, o primeiro passo é interromper, porque senão continua, né? A reclamação continua. Aí reclama de A, reclama de B, vai reclamar da chuva, vai reclamar do sol, vai reclamar do fio, vai reclamar do calor, vai reclamar do vizinho e por aí vai. Então, percebeu, reconheceu, interrompe. E aí, o que eu fui analisando? O quanto... E aí eu falo por mim e falo também por vários pacientes que eu atendi no processo de psicoterapia e acabou dando nisso. O quanto a reclamação acaba sendo uma patologia secundária. E qual que é a patologia primária? É o pensene, né? Sim, é o pensene, mas é a pensenidade egocêntrica, né? Ah, entendi. É a consciência que ela está se manifestando de uma forma onde ela quer ser atendida nas necessidades dela. Ela ainda está esperando do outro alguma solução para ela. À medida que você abre mão disso, de que o outro não vai trazer nenhum tipo de solução para mim, de que eu vou ter que me perceber, de que eu vou ter que me resolver, isso é um marco divisor, isso é uma virada. Profundo, hein? Né? Eu falei para vários pacientes assim já, via de regra, toda reclamação do adulto, ela é uma reprodução do show infantil. E eu fui falando isso porque eu fui chegando nessa conclusão mesmo, durante o meu processo de psicoterapia e depois do processo de consciencioterapia e mais a seguinte, pelas experiências parafenomênicas que eu tive, né? Sim. Então assim, se está reclamando, é porque ainda está chorando, né? Ainda está se posicionando de forma infantil perante a evolução. Sim. E aí você comentou que a reclamação também pode ser uma repressão da sua consciencialidade no extrafísico, né? Você enquanto consciex, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Então, como que porque você chegou aí à sua conclusão, quer dizer, está construindo a sua conclusão, né? Sempre. E eu fiquei pensando, como que eu posso chegar a uma conclusão sobre qual que é essa repressão que eu tenho, que não se manifesta no intrafísico, e sim no extrafísico, né? Como que eu posso identificar isso para ajudar nesse processo de não reclamação, né? Porque pelo que eu entendi o que você estava dizendo você tinha, né, essa questão de reprimir algumas coisas no extrafísico e aí aqui se manifestava na reclamação, né? E eu nunca tinha pensado nisso. E eu achei muito interessante, porque hoje eu estava vindo para cá com esse pensamento justamente da reclamação, que eu estou me percebendo mais e tal, e eu falei assim, poxa, eu estou reclamando tanto, só que eu não estou conseguindo parar de reclamar. A reclamação é o deslocamento de uma patologia intraconsciencial, né? Não tem jeito. E às vezes a reclamação, tem a pessoa que fala e tem a pessoa que só penseniza. O que só penseniza, que era o meu caso, é o mais enrustido e é o mais difícil de resolver, porque está enrustido. Sim.
Quando você reclama mediante o grupo, você tem a devolutiva do grupo, né? Sim. Quando você reclama mediante um processo de psicoterapia, de consciencioterapia, ou de conscienciometria, você tem a devolutiva, então fica mais fácil. Agora, aquela reclamação que ela é só pensênica, ela é muito velada, mas no fundo, ela é um deslocamento de uma patologia intraconsciencial, e isso tem raiz holomnemônica e paragenética, essa é a minha opinião. Agora, como é que eu fui resolvendo isso? Eu fui me posicionando em resolver aquilo que dava para resolver, né? E quanto mais esforços eu colocava, sabe aquilo que não presta mesmo, você tem que cortar na raiz e ponto final? Sim. E quanto mais eu fui fazendo isso, mais as consciências amparadoras foram me mostrando as pendências paragenéticas e holomnemônicas. Então, assim, trazendo para nós, intermissivista, aqui no âmbito da conscienciologia, que já é tenepsista, que já é escritor, que já é professor, que já participa de dinâmicas, né? Se a consciência amparadora não está te mostrando a patologia sua como a patologia é, porque você ainda não dá conta. E você não dá conta porque não está fazendo a lição de casa bem feita. No dia, né, que a gente consegue resolver as maiores pendências nossas no sentido da reciclagem, a consciência amparadora, ela vai vir com aquele jeito evolutivo deles, de uma forma, às vezes num parapsicodrama, às vezes numa projeção, às vezes numa retrocognição, e eles vão mostrar quais são as nossas pendências. Então, assim, para poder, de repente, dar um encaminhamento para isso, quais são as reclamações ou os vícios que já são repetidos no dia a dia, que você já sabe? Faz uma lista deles e corta na raiz. Sim. Eu achei muito legal isso, né? O percebe, reconhece e interrompe, né? Acabou. Porque às vezes o amparador está te esperando fazer isso aí, você já viu que a sujeira está lá, mas você não limpa, e ele quer trazer alguma coisa útil para colocar no lugar daquela sujeira, mas você não limpa, fica difícil. Fica ocupado o lugar, sabe? Pensenicamente. Muito bom, muito obrigada, Rui. Eu que agradeço. Então, eu vou para Maracaju aqui. Tem 3 perguntas, porque uma já foi respondida, tá? As 3 são na sua fatologia, na sua página 2. Aí você já se orienta na página 2? Tá? Aí eu vou falando aqui pela ordem das linhas. A primeira na sua 4ª linha. A autolucidez e o autodiscernimento no cotidiano intrafísico ocorrendo em consequência da tríplice frente evolutiva. Está pedindo para você comentar. Ok. Aí a gente pode dizer o seguinte, que à medida que a consciência ela vai desenvolvendo de forma simultânea o autoparapsiquismo, a interassistência libertária e a reciclagem consciencial, no meu entendimento, vai tendo como consequência mais autolucidez e mais autodiscernimento. E isso vai invadindo, vai tomando conta da rotina no cotidiano intrafísico. Por isso que eu coloco aqui, ó, a autolucidez e o autodiscernimento no cotidiano intrafísico ocorrendo em consequência da tríplice frente autoevolutiva. E aí trazendo para o meu contexto, né, o quanto ao longo desses anos, ao praticar essa questão da tríplice frente evolutiva, hoje eu me percebo com mais autolucidez e mais autodiscernimento. Aí dando o exemplo aí que eu falei anteriormente, eu saí aqui do condomínio, vim caminhando para o CAEC e eu notei uma alteração no meu chakras, né? E aí ao mesmo tempo veio a pensenidade de consciência patológica sendo assistida. Isso aí dá um exemplo claro da autolucidez e do autodiscernimento. Aí a próxima é a seguir, ó, a Recim, a Ressex, já pode ler e... Sim. A Recim e a Ressex enquanto técnicas contributivas para o autoparapsiquismo na vigília física ordinária. Aqui eu estou chamando a atenção da importância da reciclagem consciencial, seja pelo Recim ou pelo Ressex, para você chegar numa condição de autoparapsiquismo lúcido. E aí, chegando na condição de autoparapsiquismo lúcido, existe a possibilidade desse autoparapsiquismo na vigília física ordinária, né? Mas, trazendo aí para a minha trajetória,
Eu acho muito difícil desenvolver o autoparapsiquismo lúcido sem a questão da reciclagem consciencial. Por quê? Porque a consciência não vai dar conta de ver a verdade como a verdade é. Em especial, a verdade de quem ela é na trajetória evolutiva. E aí agora vamos seguir mais um pouquinho, é na 8ª linha, quando você fecha assim, o autoparapsiquismo lúcido, lapidando a reciclagem consciencial, você podia ler também e seguir comentando. O autoparapsiquismo lúcido, lapidando a reciclagem consciencial e, consequentemente, a interassistência do grupo karma familiar. Então, anteriormente eu falei a questão da reciclagem para favorecer o autoparapsiquismo. Agora aqui embaixo eu estou falando do autoparapsiquismo para ir lapidando a reciclagem. Mas aí um exemplo disso, as experiências fora do corpo que eu tive, comecei a me perceber com determinadas patologias. Então, o quanto a reciclagem ela vai fazendo desenvolvimento, promovendo o desenvolvimento do autoparapsiquismo, e aí quanto mais autoparapsiquismo, a tendência é mais reciclagem consciencial. Né? Tive retrocognições que foram muito esclarecedoras para mim, para eu poder entender determinados traços ainda patológicos na minha manifestação. Né? E aí, ao ter mais parapsiquismo, você vai lapidando a reciclagem. A consequência disso qual que é? Você ter uma interassistência melhor. Você vai estar mais disponível. E quando você se resolve, quando você se percebe mais, principalmente nas questões paragenéticas e holomnemônicas, quando você se percebe mais, você vai se resolver mais. Você se resolvendo mais, você fica mais disposto para poder resolver os outros. Você acaba sendo uma autoridade perante o outro. Né? Em especial quando esse outro ele é uma consciex ainda em situação de patologia. Ela ia perguntar, senão vai para a Mariluca. Ela não falou ainda, depois a Mariluca já está esperando um tempão ali. Primeiramente, eu quero parabenizar pelo verbete, Rui. Ele está um verbete muito rico, né? Traz bastante informação. E eu queria que você comentasse sobre duas questões, mas que elas falam um pouco da mesma coisa. Na fatologia, na penúltima linha, você coloca assim: a assertividade reconciliatória e recompositora presente na manifestação interconsciencial na dimensão intrafísica. Certo. E depois, lá na efeitologia, você coloca a reconciliação e recomposição grupo kármicas enquanto efeito da interassistência libertária. Eu queria que você falasse um pouco da conexão desses dois itens e se você teve alguma experiência, como que foi para você essa questão da reconciliação e da recomposição. Ah, bacana. Então vamos lá, obrigado pela pergunta. Eu vou começar aqui pela fatologia, né? É o último item, né? A assertividade reconciliatória e recompositora presente a manifestação interconsciencial na dimensão intrafísica. E aí eu vou chamar a atenção, para ser assertivo na reconciliação e na recomposição, você tem que estar numa condição de oferecer mais, né? Mediante aquelas consciências, que pode ser consciências, que aqui no caso é consciência na dimensão intrafísica, vai. Na dimensão intrafísica, se eu pegar da minha trajetória, eu vou pensar no grupo karma familiar. Né? Então, na medida que eu fui me percebendo, fui me resolvendo, eu saí daquela resmungação mental, de cobrança, de culpar o outro e tal, eu fui me colocando mais à disposição para a questão da interassistência. E essa interassistência, muitas vezes dentro do meu grupo karma, foi só energética, foi fora do corpo, ou às vezes foi com orientações pontuais. E aí eu fui me percebendo nessa questão de uma assertividade reconciliatória. E reconciliatória, em primeiro lugar, porque eu comecei a me perceber e a me sentir em paz mediante esse grupo karma. Em primeiro lugar. E ao você, né, ficar mais em paz no seu íntimo, mais tranquilo com relação a essas consciências do grupo karma, você vai ficar mais disposto para a interassistência.
Então é mais ou menos essa é a minha linha de raciocínio. E aí você colocou aqui a questão na efeitologia, a recomposição, o último item, né, Thaís? A reconciliação e a recomposição grupo kármica enquanto efeito da interassistência libertária. A interassistência libertária eu quero chamar a atenção para aquela interassistência que desfaz as amarras das interprisões, né? Reconciliação e a recomposição do grupo kármico enquanto efeito da interassistência libertária. À medida que você se propõe a chegar nesse patamar de interassistência libertária, e para chegar nesse patamar de interassistência libertária, no âmbito aqui da proposta do verbete, tem que praticar a questão do autoparapsiquismo lúcido e da reciclagem, né? Inevitavelmente você vai se tornando uma consciência mais profissional na prática da interassistência. E a consequência disso, o efeito disso, acaba sendo a questão da reconciliação e da recomposição. Mas em primeiro lugar, por quê? Porque você está em paz e porque você não está mais cobrando ninguém. Você está conseguindo lidar com as cobranças dos outros, e aí você oferta mais interassistência, e muitas vezes a consciência ela vai continuar cobrando e você oferta mais a interassistência até o momento evolutivo dela ter mais lucidez sobre aquilo que ela está fazendo. E aí isso pode levar a uma trajetória de vidas, né? Você tem algum indicador pessoal de quando você conseguiu completar essa reconciliação ou algum tipo de recomposição? Essa reconciliação e essa recomposição, eu estou falando aqui de forma genérica, eu me percebo num estágio muito inicial. Muito inicial, com a maioria das consciências do meu grupo karma, em especial familiar. E por que eu digo inicial? Porque tem pouco tempo, né, eu comecei a ter uma tolerância maior, um abertismo maior, quando, digamos assim, há 4, 5 anos atrás. E aí, assim, eu acho que seria imaturo da minha parte se eu pensar que em 4, 5 anos nós resolvemos pendências multisseculares, né? Agora, o indicador pessoal meu é a pensenidade, onde eu consegui eliminar a reclamação e a culpa. Reclamar do outro, culpar o outro. Ou ficar vendo defeito no outro, né? Esse tipo de pensenidade. E quando o outro chega, independente do jeito que ele chega, eu estou disponível para as melhores energias. Mesmo que eu não precise falar, que eu não consiga falar nada, porque às vezes não dá para falar mesmo. Mas eu percebo em mim a disponibilidade para o acoplamento e para a interação energética. E aí a pessoa vem, fala, às vezes reclama de você, às vezes reclama do outro, ou às vezes se queixa da vida, e aí você fica ali. E eu fico num estado de pacificação e de exteriorização de energia. Às vezes a pessoa precisa de um aconchego, você vai falar para ela, tá, mas é difícil, né? Faz a TACOM e paciência. Quando ela dá conta do Matares, você faz a TARES. E a TARES, em primeiro lugar, sempre é a realidade da consciência como a consciência é. E se a consciência do grupo karma, ela ainda não consegue olhar para ela e se perceber, não adianta forçar, que vai perder tempo, vai gastar energia. Ok? Rui, na página 2, em teriologia, você colocou o autoparapsiquismo permitindo comprovar as teorias multidimensionais e série exológica, né? Fala um pouco dentro deste contexto, vai ser importante para nós isso daí falar. vai direto em especial com as extrapolações parapsíquicas que eu tive dentro da TENEPS. Né? E aí eu fui percebendo assim, durante a minha trajetória, né? Por mais que tenha leitura, por mais que tenha cursos, nós vamos comprovar isso com a questão do autoparapsiquismo. E aí eu fui percebendo a necessidade de desenvolver o parapsiquismo. E aí eu fui me empenhando para isso. Em especial, sempre com a intenção de praticar uma interassistência, sempre com a necessidade de fazer uma reciclagem, né? E eu fui sentindo muita atração para poder me conhecer no sentido multidimensional e no sentido serexológico. Eu sempre tive
essa vontade, essa intenção, e dentro do meu discernimento eu fui fazendo aquilo que estava ao meu alcance. Então as Consex amparadoras, elas foram promovendo cada vez mais reciclagem sobre isso. E aí quando eu fui tendo diversas experiências ao longo de uns anos, eu fui chegando nessa conclusão, mas o parapsiquismo que interessa é o autoparapsiquismo lúcido. Esse é o que interessa. Porque quando você tem o autoparapsiquismo lúcido e você experiencia, né, o que é uma teoria multidimensional, que você experiencia o que é uma teoria serexológica, você se gabarita enquanto professor de conscienciologia, enquanto escritor de conscienciologia. Você vai virando uma autoridade sobre isso, mas a partir do quê? Da sua experiência. Eu ia perguntar uma na página 4, mas vou voltar para a página 2, depois que você falou. Ali na página 2, na fatologia, você põe a docência conscienciológica enquanto prática autoparapsíquica, reciclogênica e interassistencial. É assim. Está na fatologia, né? Isso, está na final da primeira linha. Achou? Na página 2. Página 2. Fatologia na página 2. Não, assim, na sala de aula, né? Eu acho que aí que está, né? Eu acho que o meu olhar, no sentido da experimentação, ele está 100% focado nessa questão do tripé que eu coloco aqui, que eu fui tendo essas observações dentro da sala de aula durante as aulas de conscienciologia, né? O quanto ali ela é sim uma oportunidade interassistencial, ok, isso daí não precisa nem falar, né? Em especial com consciências que estão na nossa trajetória evolutiva grupal. Mas ela também e acredito eu, que um dos melhores locais para a questão da reciclagem. Por quê? Porque você vai reparando a sua pensenidade. Imagina o que nós tínhamos como pensenidade há 4, 5, 6, 10 séculos atrás, e qual é a nossa pensenidade hoje dentro de uma sala de aula conscienciológica. Então, o próprio ato de ministrar uma aula de conscienciologia, por si só, ele vai reparando, vai lapidando e vai qualificando a pensenidade do professor ou da professora. Muito bom. Agora, na página 4, na argumentologia, você coloca lá na taxologia 3 itens. Você já vem falando sobre ele, mas poderia falar de novo um pouquinho de cada um para a gente? Vamos lá. Da diuturna, a 2 esporádica e a 3 momentânea. Tá. E aqui eu chamo a atenção para a questão da holomaturologia. Né? Segundo a holomaturologia, 3 categorias de consciência engajadas no desenvolvimento e na qualificação simultânea, né, do parapsiquismo, da reciclagem e da interassistência. E aí eu coloquei as 3 aqui, diuturna, esporádica e momentânea. Eu vou ler e vou comentando, tá? Consciência diuturna, autolúcida e teática, mediante tarefas otimizadoras e cosmoéticas em consonância com as metas porexológicas e o fluxo cósmico, a todo instante durante as 24 horas por dia. É aquela consciência que ela já desenvolveu um patamar de autoparapsiquismo lúcido, que ela está atenta às questões multidimensionais, porexológicas, serexológicas, ela já está atenta nisso num processo constante, ininterrupto. Não tem descontinuidade, ela está ligada nisso, né? Mas isso envolve um autoparapsiquismo profissional, que eu espero algum dia da minha vida intrafísica atingir isso, né? Deixar muito bem claro que eu não estou nesse patamar, não. E penso aqui que isso aqui vai ocorrendo lá quando a consciência atinge, no mínimo, a desperticidade. Que ela entra num processo de como é que é a vida, né? De forma multidimensional. Como é que é essa interação entre as dimensões
né, a todo instante. Tá? Então, essa consciência, a categoria 1 é isso aí. A categoria 2, que é a consciência esporádica, ela é autolúcida e teática, mediante as tarefas otimizadoras e cosmoéticas em consonância com as metas proexológicas e o fluxo cósmico, em episódios com prolongado espaçamento de tempo. Aí eu acho que volta na pergunta que um dos verbetógrafos colocou, acho que foi de Curitiba, se foi de Curitiba foi o Eduardo Doria, né? É ele mesmo. É ele mesmo, né? Ele deu lá um exemplo da Consim, que consegue estar mais no paradigma quando está dentro da instituição, e fora da instituição ela não consegue manter isso. Quando eu coloco aqui em episódios com prolongamento e espaçamento de tempo, é isso daí. É literalmente isso. Cada uma vez por semana eu consigo estar mais autolúcido. Uma vez a cada 15 dias, ou só quando eu vou dentro de uma instituição conscienciocêntrica. Ela não consegue manter a continuidade. E o esporádico é de tempos em tempos, né? E aí o de baixo é o momentâneo, é aquela que já está... que ela tem momentos fracionados do dia, onde ela consegue se manter autolúcida e teática. Eu vou me percebendo nesse item aí, do autolúcido e teático em momentos fracionados do dia a dia. Eu ainda tenho muita descontinuidade nessa questão da lucidez. O que eu faço? Eu sempre vou focando o meu trabalho no desenvolvimento simultâneo dessas 3 frentes que eu falo. Muito bom, obrigado. Isso vai consolidando cada vez mais, sempre ao longo do tempo, sempre ao longo de um processo, isso vai consolidando cada vez mais. Ali em cima. Bom, parabéns, Rui, aí pelo verbete, tá? Na página 4, você poderia comentar a frase enfática aí, a tríplice frente autoevolutiva, conduta inadiável para o intermissivista, representante, possibilidade teática de pedir, representa a possibilidade teática de pedir menos e oferecer mais, dentro do máximo mecanismo interassistencial. Bacana, Marcos. Prazer em revê-lo. Igualmente. Gratidão pela presença e pela pergunta também. Acho que o que está aqui na frase enfática é um pouco de que foi comentado anteriormente, que o Alex falou a questão do impacto, né, de você desenvolver as 3 frentes autoevolutivas, do impacto que isso causa no processo de reurbanização extrafísica, né? Então, o que eu vou entendendo, né? Em primeiro lugar, se a consciência ela se percebe, se ela admite, se ela entende que ela é o intermissivista, né? Nós já podemos dizer que ela já tem o mínimo necessário para trabalhar de forma mais ativa e proativa no organização extrafísica. O mínimo necessário. Tá? E à medida que essa consciência ela vai praticando o desenvolvimento da autonomia, vai deixando de ser uma consciência a ser assistida e vai passando a ser uma consciência que assiste, e ao assistir, e exclusivamente pela prática da assistência, é o suficiente para ela desenvolver, ela vai se tornando, né, uma peça mais ativa dentro do maxi mecanismo interassistencial. E é literalmente isso. Quando eu penso nas 3 frentes autoevolutivas, eu penso nela para poder chegar numa condição de que está na especialidade do verbete, que é a autoevoluciologia. Para quê? Para trabalhar de forma mais ativa no processo de reurbanização extrafísica. E ser mais ativo e proativo necessariamente implica ter mais lucidez. Aí vem a questão do parapsiquismo. Agora, você só vai desenvolver o parapsiquismo se você der conta de reciclagem das questões intraconscienciais, e por aí vai. Quando você desenvolve o parapsiquismo, quando você resolve as suas questões conscienciais de cunho patológico, você fica mais livre para poder trabalhar nas demandas da Heurbex. Então, por isso que eu coloco aqui
A tríplice frente autoevolutiva é conduta inadiável para o intermissivista. Por que inadiável? Porque se é intermissivista já tem o mínimo. Às vezes está patinando em algumas coisas, está deixando de cortar alguns vícios, sabe? E aí ele fica repetindo. Se é intermissivista, eu acho que já pode fazer hoje, não precisa deixar para amanhã, né? E aí isso representa a possibilidade teática de pedir menos e oferecer mais, ou seja, de se manter mais ativo e proativo dentro do trabalho da Reurbex. Reclamar menos, por exemplo, é uma ótima iniciativa. E eu falo isso por experiência. Parabéns aí pelo verbete, Rui. Então, nessa tríade você coloca a questão da recim, autoparapsiquismo e assistência. Como é que fica se a pessoa não fez a recim, então, às vezes está até fazendo recim, mas não a recim que ela precisa. Bloqueia tudo? Porque é um motor, esse é um motor, né, do processo da conscienciologia, né? Recim, parapsiquismo e assistência. Recim, né? Aí a pessoa vai na espiral, crescendo. Aí ela não fez a recim, travou tudo, né? É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. E também a questão da cosmoética, né? Às vezes ela está fazendo recim, está fazendo autoparapsiquismo, assim, mas não tem a cosmoética, também trava tudo, né? Exato. Não tem nem recim, também, nem tem boa assistência. reflexão. Se não tem cosmoética, será que é recim? Isso tem que estar equilibrando todos esses aspectos, a cosmoética e a... Se a gente for parar para prestar atenção, tem evolução sem reciclagem? Tem evolução sem lucidez autoparapsíquica? Tem interassistência libertária, é aquela que desfaz as interprisões. Tem evolução sem interassistência libertária? Na minha opinião, não tem. Em algum momento, a consciência, querendo ou não querendo, ela vai chegar nisso. Uns vão demorar mais vidas, outros menos. Uns vão demorar mais vidas e vai ser ao longo de crises, de adoecimento, seja um adoecimento consciencial, um adoecimento das inter-relações, um adoecimento, não sei, físico, alguma coisa. Aí a própria crise, ela vai impulsionar a consciência para a reciclagem. Por isso que lá na frase enfática está inadiável. Porque se não fizer hoje, se não fizer agora, vai fazer em algum momento. Né? E aí, se a gente pensar, né, o quanto todo o conjunto da conscienciologia, e aí eu falo das instituições, dos livros, das aulas, como todo esse conjunto, ele vai otimizando a nossa possibilidade de praticar isso hoje. E aí nós vamos abrir mão disso para deixar a sorte do acaso em algum momento da nossa trajetória. Vamos olhar para essas três frentes evolutivas? Não, acho que tem que ser hoje. Tem outras questões atreladas também, que é a GESCOM, a postura de sempre aprendente. Sempre. A questão da autopesquisa, você fala, mas conscienciometria e autoconsciencioterapia. Sim, são tudo instrumentos que podem auxiliar nessas três frentes autoevolutivas. Sempre. Você falou aí do sempre aprendente, né? Eu coloquei lá na exemplologia a questão do abertismo consciencial, né? Da intenção cosmoética, da vontade da consciência, sempre. Né? Não vai ter jeito. A nossa evolução, ela vai passar por esses três pilares aí. Se a consciência chegar nisso encaminhado por ela mesma, vai ser uma autoevolução, né? Agora, se a consciência chegar nisso acarretado devido a um contexto, uma situação difícil que ela está vivendo, vai ser uma evolução provocada, né, por fatores externos a ela. Ou seja, se ela fizer esse movimento de autopesquisa, melhor. Se ela fizer esse movimento de autoexposição do problema, da imersão naquele tema, sim, ela está antecipando o sofrimento que ela poderia ter, né? Não, para que eu vou ter que levar um safanão, né? Vou ter que passar por uma... Exato.
uma crise, uma dor, uma doença. Não, eu antecipo e chego, vejo, não, já estou antevendo que vai dar problema lá na frente. Isso está falando de uma coisa muito importante, né? Da questão já vai trabalhando na profilaxia, né? Na prevenção. Você não espera o problema aparecer para você resolver. Você já vai resolvendo a situação para o problema não aparecer. E isso vai deixando, não tem jeito, vai deixando a consciência mais disponível para o trabalho interassistencial dentro do Max Mecanismo. Não tem como. Ok, Cláudio? Obrigado aí pela presença. Dentro disso que o Cláudio trouxe, eu fiquei pensando no que você estava falando, da questão da interassistência ser um aporte super positivo para a gente não cair na questão de reclamação, não ficar descambando outras áreas até da própria Recim. E aí eu fiquei pensando, né, a tríade, né, o ideal é que seja eito, né, tudo junto. Porém, né, não é todo mundo que consegue levar tudo em eito, pelo menos no início. Imagina, a pessoa percebeu, identificou. Eu preciso levar a tríade em eito. Será que, se dentro desse eito a interassistência for um pouquinho mais otimizado, daria força para ela lidar com os outros pontos? Na sua opinião? Que eu fiquei refletindo sobre isso. Eu acho que pode acontecer, sim. Pode acontecer de você colocar um foco maior na interassistência, porque às vezes você pode identificar um determinado traço-força ali. Pois é. E até essa questão de sair do ego, né? Sair Sim. daquela coisa muito egóica. Mas aí percebe, já é uma reciclagem junto. Já é uma reciclagem junto. Há muito tempo eu penso essa questão da reciclagem consciencial. Para qualificar a interassistência. Se você quer qualificar a interassistência, você vai ter que fazer reciclagem. Mas, ao mesmo tempo, a interassistência qualifica a reciclagem. Acho que é uma relação dialética. Por isso que é interassistência também, né? Porque vai ajudando. Sim, você vai, ajuda o outro e assim. você ganha com aquilo, né? Uhum. Você ganha com aquilo. É uma via de mão dupla. Perfeito. Rui, voltando lá na página 4, você colocou lá na argumentologia também as metas. São 8 metas, eu não vou perguntar todas, mas eu vou perguntar umas 4 aqui. Vamos lá. E vou começar pela primeira, que é o alinhamento proexológico. Você pode comentar esse item para nós, que tem mais 3 ainda. Sim. Vamos lá então. A prospecção autoconsciente das cláusulas proexológicas a serem implementadas na atual vida intrafísica. E aí depois você vai notar aqui que em todas as metas eu coloco essa palavra aqui, autoconsciente. Né? Então, à medida que você vai trabalhando de uma forma mais profissional nessa tríplice frente autoevolutiva, e por ter mais autoparapsiquismo, você vai conseguindo, por exemplo, entender e compreender qual é o seu público interassistencial, por exemplo. Né? E isso, quem é meu público assistencial tem a ver com as coisas que eu fiz no passado, e agora eu tenho que assistir esse povo, né? E as coisas que eu fiz no passado e hoje eu refaço para poder minimizar o dano, reverter o dano, tem a ver com a reciclagem também, tem a ver com a interassistência, tem a ver com a reciclagem, né? Mas o que eu quero chamar a atenção, o quanto que tudo isso, ele já pode ser um acordo que você fez com você mesmo, no curso intermissivo, e colocou isso como uma cláusula de proex. Ok. Agora, na página 5, a holocarmalidade. Página 5. Página 5. Holocarmalidade. O item 6, né? O item 6. A movimentação autoconsciente, aí de novo a palavra, né? Autoconsciente da condição de mini peça interassistencial. Não, estou lendo errado. Vou voltar aqui. A movimentação autoconsciente da conta corrente holocármica, promovendo as amortizações de débitos e o acúmulo de créditos evolutivos. Eu acho que isso aqui também ele está ligado
não só uma questão serexológica, mas também uma questão proexológica, e ela é não sei se o mais importante, mas acho que uma das coisas mais importantes no nosso atual momento evolutivo. Né? Por quê? Porque à medida que a gente vai fazendo uma movimentação autoconsciente, e aí volta, o que eu já falei aqui, para ser autoconsciente tem que ter o autoparapsiquismo. Né? Tem que qualificar a interassistência, para poder fazer essa movimentação da conta corrente holocármica. O que eu noto? Para onde a consciência vá, ela não vai conseguir correr dessa necessidade de desenvolver o autoparapsiquismo, de praticar a reciclagem e de fazer a interassistência libertária. Né? E aí, quando chega nesse patamar, literalmente, da interassistência libertária, que vai desfazendo as amarras das interprisões, é aí que nós podemos dizer que a consciência está movimentando a conta corrente holocármica de uma forma mais efetiva, sabe? Vai amortizando os débitos e vai acumulando os créditos. Quando que eu amortizo os débitos e quando que eu acumulo os créditos? Quando eu pratico a interassistência libertária. E essa libertação, ela começa na minha pensalidade mediante a outra consciência, quando eu deixo de culpar, quando eu deixo de cobrar, quando eu deixo de julgar e me torno mais disponível para assisti-la, independente da disponibilidade dela. Ah, Rui, mas então, e se eu me torno mais disponível para o outro e o outro não tem a mesma disponibilidade? Você espera 1 século, 2 séculos e o que seja, e espera. E isso vai, pouco a pouco, desfazendo as amarras interprisionais e, ao mesmo tempo, fazendo essa movimentação da conta corrente holocármica. Agora, a número 8, universalismo. O desenvolvimento autoconsciente do senso íntimo de universalismo, oportunizando a convivência sadia com todas as consciências do cosmos. Aqui eu chamo a atenção para a questão, né, do senso íntimo universalismo. É aquilo que no íntimo de cada consciência, é a parcela no íntimo de cada consciência que representa uma parte do universalismo. E aí o que eu posso dizer sobre isso? Se eu não tenho esse senso íntimo de universalismo, como é que eu vou acolher as consciências que são antagônicas de forma patológica? Se não tem esse senso íntimo, eu não consigo acolher as consciências patológicas. Então esse senso íntimo, ele acaba sendo um pré-requisito muito básico para a gente poder trabalhar de forma mais ativa nessas demandas que a Heuer-Becks apresenta para a gente. E dentre essas demandas que a Heuer-Becks apresenta para a gente, tem as nossas questões que envolvem a grupo carmalidade, né? Agora pergunto eu, né? Pergunto eu não, levanto a seguinte reflexão: como é que a gente desenvolve o senso íntimo universalista sem a reciclagem, sem a interassistência libertária, sem o parapsiquismo lúcido? É literalmente você vivendo e convivendo com situações onde existem consciências mais patológicas que você vai conseguir desenvolver esse senso íntimo universalista. E eu chamo a atenção disso porque senão vai ficar naquela, quando eu tiver esse senso íntimo de universalismo, eu vou começar a atender determinado público. Não. Você primeiro começa a atender e aí você vai se qualificando para chegar nesse patamar de ter em você um senso íntimo universalista. E para encerrar essas perguntas minha, a número 3, completismo existencial. A consecução autoconsciente dos principais compromissos evolutivos firmados no curso intermissivo. Eu acho que isso tem a ver também com a primeira, né, com a questão das cláusulas proexológicas. E aí chama mais uma vez a atenção, autoconsciente, né? E essa autoconsciência, ela vai sendo construída na própria experiência, na própria trajetória da consciência, né? É na prática ali que vai desenvolvendo essa autoconsciência ao longo do tempo.
E aí, assim, a consecução autoconsciente dos principais compromissos firmados no curso intermissivo. Eu, usando aqui a minha trajetória, eu ainda vou de uma maneira muito instintiva, né? Eu sinto, eu tenho algumas alterações pensênicas, eu percebo alguns fluxos energéticos e eu vou entendendo que isso faz parte da consecução de acordos firmados no curso intermissivo. E acordo firmado no curso intermissivo é cláusula de Proex, sem sombra de dúvida nenhuma. Mas, para finalizar aqui, eu estou em construção disso, mas muito assim, muito no início ainda. Estamos, né? Estamos. Valeu, Rui. Muito obrigado aí pelo verbete, né? E até o próximo. Até o próximo. Então, Eu que agradeço a participação, Maria. Vamos fechando agora. Você quer falar alguma coisa para fechar? Sim, considerações finais, chamar a atenção novamente para a questão da autoevoluciologia, né? Desenvolver a tríplice frente autoevolutiva, não simplesmente por desenvolver, mas sim para dinamizar a autoevolução. E ao dinamizar a autoevolução, nós vamos ficar mais ativos e proativos para as demandas que a reurbanização extrafísica nos apresenta. Tá? E aí, para concluir, destacar aqui o que já está na definição do verbete, é uma conduta simultânea, é ao mesmo tempo. Então, em uma única experiência, em um único experimento, trabalhar de forma simultânea a reciclagem, a interassistência e o parapsiquismo. Tá? Lembrando que a interassistência, a reciclagem, ela envolve recim, envolve ressex. O parapsiquismo não é o parapsiquismo qualquer, é o parapsiquismo lúcido, é aquele que vai dar uma autoconscientização multidimensional e serexológica em especial. E a interassistência é aquilo que eu falei ao longo do verbete, é a libertária, é aquela que traz resolução para as questões da interprisão grupo kármico. Então, agradecemos ao verbetógrafo, esperamos os próximos verbetes, tá certo? Agradecemos aos tertulianos aqui presentes pela participação, acho que todos participaram hoje. Aos teletertulianos também sempre firmes aí no debate, aos paratertulianos e até a próxima. Então, vamos para os nossos informes. As pontuações da tertúlia de hoje foram 222 acessos, 54 teletertulianos, 11 participantes presenciais, 18 perguntas presenciais e 10 perguntas online. Para amanhã teremos o verbete Antecipação Sadia, da especialidade Antecipaciologia, com a verbetógrafa Tatiana Lopes. Muito obrigado a todos.